Obrigado, pastor Estêncio. Vou pedir já que o senhor se coloque ali atrás com a gente, convidar também os nossos dois palestrantes, pastor Michelson Borges, pastor Flávio Pereira. Teremos agora 20 minutos para perguntas e respostas. A equipe de sonoplastia da Igreja Unasp vai colocar para vocês ali novamente o link do certificado, para que aqueles que não conseguiram acessar, possam acessar nesse momento. Podem se sentar, eu vou também acompanhar vocês aqui. E já temos perguntas capciosas, amigos. Não sei quem vai começar, mas a primeira pergunta que lançaram aqui foram mais de 30 perguntas. Nós selecionamos algumas devido ao tempo, mas a primeira pergunta que chamou a atenção: se Deus orientava Guilherme Miller, e Ellen White afirma isso em seus escritos, por que então Deus permitiu que o movimento millerita vivesse o grande desapontamento? Quer que eu tente responder? Quem tiver coragem pode ir. Tá. Eu publiquei um artigo na Revista Adventista, versão eletrônica. Tá dando para ouvir agora? Todo mundo está conseguindo? Eu publiquei um artigo na Revista Adventista, versão eletrônica, chamado Datas para o Advento. Se você digitar até pelo Google agora, você consegue abrir esse artigo que eu publiquei. E quando as pessoas leram esse artigo, uma delas fez exatamente essa pergunta. E o editor da revista eletrônica, que é o nosso amigo Márcio Tonetti, mandou a pergunta para mim, certo? Então, por isso que eu me propus a responder. O que eu quero dizer é o seguinte: a experiência que aconteceu com o Guilherme Miller e os milleritas e também adventistas é semelhante à experiência dos discípulos. O livro O Grande Conflito fala sobre isso claramente. É semelhante. Os discípulos, eles tinham uma interpretação clara do que iria acontecer com Cristo, mas ainda assim a morte de Cristo foi uma surpresa para eles, por causa de coisas que eles acariciaram que não tinha a ver com a verdade da palavra. A mesma coisa na época de Guilherme Miller. Você tem eles acariciando doutrinas que não têm fundamento na palavra de Deus, e mesmo dentro de uma orientação clara, eles sofreram uma decepção semelhante aos que os discípulos sofreram. Isso está inclusive no livro O Grande Conflito, a resposta está lá. Muito bom. Aquilo que eu apresentei de manhã, em grande medida, foi inspirado no que o Dr. Mervyn Maxwell escreveu no livro A História do Adventismo. E eu acho bem didático, né? Assim como ele apresenta ali, colocando assim: houve uma entrada triunfal parte 1 e uma entrada triunfal parte 2. Um desapontamento parte 1 e um desapontamento parte 2. Qual que foi a entrada triunfal parte 1? O que Jesus fez. Ele divulga, ele estranhamente, antes evitava falar sobre sua morte, com tanta ênfase, e de repente, uns 9 meses antes de ele morrer, ele começa a enfatizar esse ponto. Importa que o Filho do Homem compareça às autoridades, sofra na mão delas e finalmente morra. E ele começa a enfatizar isso. E depois promove a entrada triunfal em Jerusalém, de forma consciente, obviamente, né? Ele manda buscar o jumentinho, ele entra pela porta profética, sabendo que eles iriam lembrar de Zacarias 9, que fala dessa profecia. Parece que Jesus estava deliberadamente preparando o caminho para um grande desapontamento. Quer dizer, chegou o tempo previsto na profecia, Daniel capítulo 9, era a plenitude dos tempos. Jesus não ia deixar de cumprir sua missão porque houve um mau entendimento por parte das pessoas e não dele. Como eu disse de manhã e repito aqui, o céu fez tudo o que pôde, por séculos e até milênios, para preparar esse grande momento. E aí houve o primeiro desapontamento, que já foi citado aqui pelo pastor, é o da cruz. Só que o desapontamento foi usado por Deus, e Deus ele é sábio, né, em usar situações complicadas para delas extrair bênçãos. Esse desapontamento promove um peneiramento daqueles que realmente queriam permanecer ali firmes aos pés de Cristo para entender as coisas. A grande maioria foi embora, só queriam um pão de graça, só queriam milagres, só queriam fazer parte de um reino humano, né? Aí a entrada triunfal parte 2, pelo Dr. Maxwell, é o millerismo, é o despertamento millerita, que, como já foi dito também pelo pastor Stencil, né, eles publicaram muito, eles divulgaram muito essa ideia, essa mensagem. E conforme eu apresentei de manhã, calcula-se que
mais de 1 milhão de pessoas tenham sido alcançadas por essa mensagem. 50 mil pessoas estavam ali na expectativa. Aí houve o desapontamento parte 2, 22 de outubro de 1854, que não foi culpa de Deus, estava anunciado, profetizado, mas não foi culpa de Deus. A culpa foi de uma má compreensão também, a semelhança do que ocorreu com os discípulos, mas Deus aproveita essa situação e extrai dela coisas boas. E uma delas foi também peneirar aquele povo, fazer uma sacudidura, digamos assim, e com aqueles que permaneceram firmes, fiéis, um grupo pequeno, claro, Deus, ele suscita, cria, né? Dá início a um movimento que iria alcançar a terra. Então eu acho também muito didática e útil para entender o que aconteceu ali em 44, essa comparação. Um ponto também que podemos agregar a isso é o seguinte: os estudiosos não compreenderam o que aconteceria no santuário celestial, porque consideraram a terra como santuário. Deus precisava chamar a atenção dos habitantes da terra para aquilo que aconteceria no santuário celestial, dando início ao último processo do ministério de Cristo no santuário. Percebe? A volta de Cristo foi o que eles descobriram, mas de fato o que Deus queria que eles parassem para analisar era o que aconteceria no santuário celestial. E eles descobriram isso um pouco depois, né? Então o valor e a importância está no cumprimento da profecia de Daniel 8,14, do ministério de Cristo, dando início à última fase da sua intercessão no santuário celestial por meio do juízo investigativo. Eu queria só complementar para encerrar a resposta. Eu abri aqui a resposta da pergunta que eu fiz no artigo, que a pessoa perguntou, porque ela perguntou assim: se os mileritas eram tão estudiosos da Bíblia, certamente sabiam que Jesus havia deixado claro que não saberia nem o dia nem a hora, como está em Marcos 13:32 e Lucas 12:46. A minha pergunta é: por que eles não atentaram para esse texto? Que explicação davam para rejeitar esse ensinamento? Aí eu peguei e respondi assim: olha, para essa primeira pergunta, a resposta está inserida dentro do próprio artigo, sob a seguinte citação do livro Grande Conflito. Assim como os primitivos discípulos, com base na profecia de Daniel 9, declararam: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ao mesmo tempo em que deixaram de perceber que a morte do Messias estava predita, na mesma passagem, de igual modo, Miller e os seus companheiros pregaram a mensagem com base em Daniel 8,14 e Apocalipse 14,7, e deixaram de ver que havia ainda outras mensagens a serem apresentadas em Apocalipse 14, que também deveriam ser dadas antes do advento do Senhor. Assim como os discípulos estiveram em erro quanto ao reino a ser estabelecido no fim das 70 semanas, também os adventistas se enganaram em relação ao fato a ocorrer na terminação dos 2.300 dias. Isso está no Grande Conflito, página 352. Pastor, qual o título do artigo para quem quiser pesquisar? É no site da Revista Adventista? Título do artigo? Datas para o Advento. Datas para o Advento. Datas para o Advento. Muito bem, e respondendo, né, acabou que você respondeu também um outro questionamento aqui, é sobre os pioneiros que marcaram datas para a volta de Jesus após o grande desapontamento. Perguntaram se Tiago White estava um desses pioneiros e por que, após o grande desapontamento, eles ainda insistiam em marcar datas para a vinda de Jesus. Olha, o desejo deles era ter esse encontro com Jesus. Eles estudaram tantos anos. Eles se debruçaram, como foi dito hoje de manhã, passavam maratonando a noite inteira, estudando a palavra. Quer dizer, no coração deles, no pensamento deles, só existia um propósito, só existia um ideal, era ver Jesus Cristo voltando. E isso tomou conta de todos eles. Bom, ele não voltou hoje, vai voltar aqui amanhã. Se não voltou amanhã, vai voltar no ano que vem. Então, havia um afã disso. E Miller, evidentemente, naquele contexto, ele conduz isso, né? Como eu disse, ele marca datas para 45, 47 e morre marcando datas em 49. Tá? Aqui eu acho que é um momento oportuno para a gente esclarecer também uma questão que volta e meia é usada por pessoas que gostam de criticar a Igreja Adventista de maneira totalmente equivocada, né? Dizem assim:
Ah, mas a igreja de vocês marcou datas para a volta de Jesus. Ah, Ellen White marcou datas para a volta de Jesus. Isso é um erro clássico, né? Porque se a gente for considerar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela passa a existir na década de 60, né? Em 1840, 50, não havia ainda uma igreja organizada com esse nome. E eu desafio qualquer um a ler os textos de Ellen White para achar algum texto em que ela tenha marcado uma data para a volta de Jesus. Então, tecnicamente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca marcou data para qualquer outra coisa, para qualquer coisa. No tempo do milerismo, sim, houve essas marcações de data. Perfeito. Avançando então, outra pergunta interessante é em relação ao conhecimento de Guilherme Miller acerca do milênio. Quais as contribuições que ele trouxe sobre essa doutrina e como ele considerou isso para os seus estudos? Eu entendo que Miller ele vai contra uma ideia otimista naquele tempo. Até alguns dizem que ele era pessimista, porque havia uma ideia de um milênio na Terra, de paz, de prosperidade, de tudo de bom, né? As pessoas, os evangélicos, digamos assim, protestantes naquele momento esperavam esse milênio de paz. Só que Miller descobre na Bíblia que não seria assim. Ele passa a ser tido como um pregador pessimista, porque ele pregava o fim, destruição e Jesus voltar depois. Ele ia contra realmente uma ideia muito corrente naquele momento. E tem até uma diferença, talvez, de aplicação de palavras, porque existem os movimentos milenaristas. Aqui na América do Sul, talvez sob a influência das ordens católicas, a partir do século XVI, você tem vários movimentos milenaristas se distribuindo aí na região da Bolívia e do Peru, que é sintetizado através de uma palavra que é muito famosa entre eles, que é o Pachacuti. O Pachacuti é como se fosse um evento que vai subverter a ordem de todas as coisas, tudo vai mudar. Inclusive, eles consideravam a invasão espanhola como um Pachacuti. E no sentido específico de Miller, até onde eu conheço, não existe algum estudo específico sobre ele em relação ao milênio, mas é considerado um movimento milenarista, no sentido de que o evento-chave de 22 de outubro mudaria totalmente a ordem das coisas. Muito bem. Avançando então para outra temática, porque a gente ainda tem 6 minutos, a gente tem que trabalhar um pouquinho sobre o Espírito de Profecia, muitas perguntas, e uma que veio aqui várias vezes em relação às compilações, né? Existem vários livros que a igreja tem, e aí o pessoal que trabalha na CPB pode dizer isso bem, em relação ao Espírito de Profecia, que foram organizados tirando citações de outros livros. E a pergunta é correto dizer que foi Ellen White que escreveu? Veja, ao longo do ministério profético de Ellen White, sob a sua orientação, foram publicados 24 livros, até 1915, sendo que no dia da sua morte, um livro estava ainda sendo publicado no prelo, que era o Profetas e Reis, que ela organizou. Então você tem 24 livros que foram organizados e publicados por ela ao longo do seu ministério profético de 70 anos como profetisa. A partir daí você tem outros livros. Como que esses outros livros que nós intitulamos compilações foram elaborados? A partir de uma orientação dada por ela em 1912, quando ela fez o seu testamento. Ela diz no seu testamento que a igreja deveria continuar explorando os seus escritos e compondo obras para abençoar a igreja, que não haviam sido ainda compostas ao longo do seu período de vida. Lembrando que ela, como pessoa, ela nunca escreveu em uma máquina de escrever, nunca usou, é só a mão. Então havia muita dificuldade. Quando a gente olha para ela, a gente vê Ellen White, de acordo com estudos, mudou 38 vezes de endereço. Pode imaginar o que significa isso. De casas, de cidades. Foi para a Austrália, foi para a Europa. Então é muita coisa. Ela era mãe, ela era esposa, ela era pregadora, ela era uma obreira da igreja, não é? Então ela escrevia às vezes viajando em vagões, escrevia em charretes, ela escrevia na sua casa, aonde pudesse ela estava escrevendo. Agora, muitas pessoas dizem assim, como é que foram compostos os livros dela? Essa é uma pergunta interessante. Ellen White escreveu um livro do primeiro ao último capítulo? Sim ou não? Não.
Ela não tinha como fazer isso. É que nem você falar assim, bom, eu vou encomendar um livro lá para o pastor Michelson na CPB e eu vou pedir que ele me entregue a cópia final até o ano de 2025. Bom, ele pega o computador dele, faz o estudo, olha nos seus bancos de informações e ele compõe o livro em tantos meses, conforme planejado. Com ela não tinha isso. Então, muitas vezes ela recebia visões e sonhos e ela ia escrevendo. Colocava materiais sobre saúde, sobre família, sobre a vida de Cristo, sobre o grande conflito. Então ela ia compondo. Quando ela tinha pilhas de materiais, ela então organizava esses conteúdos em um formato de livro. E ela dizia, agora vocês podem publicar isso aqui. Mas não era uma publicação assim, eu escrevo hoje para terminar daqui 2 anos. Não tinha condição. As condições eram precárias. Não é? Ela escrevia em folhas de papel de seda, com cópias. Então isso era uma coisa muito desafiadora, que ela teve que passar. Então ela organizou até o dia de sua morte 24 livros. Os demais livros foram compostos após a sua morte, né? Hoje nós temos mais de 100 livros publicados no inglês, dos quais 97, 98 já foram traduzidos para o português. Essa questão de compilações também, embora alguns talvez fiquem um pouco preocupados, coisas semelhantes se faz com a Bíblia, né? Eu já adquiri Bíblia, por exemplo, Evangelhos, Provérbios e Salmos, né? Vendem-se porções da Bíblia também, né? Então não tem nada de equivocado nisso, além do que, como o pastor mencionou já, e nós temos isso no livro Mensageiro do Senhor, por exemplo, no testamento de Ellen White, ela deixou pessoas responsabilizadas por lidar com esse conteúdo, com esse patrimônio literário, que são os depositários do patrimônio literário de Ellen White, ou White State, que foi passando, obviamente, de geração para geração, né? Os primeiros lá eram contemporâneos dela, os outros são pessoas que a igreja escolhe, com oração, a dedo, para cuidar desse patrimônio. E é bom que se diga que, eticamente falando, unicamente eles é que podem fazer esse tipo de trabalho, compilações ou recomendar algum tipo de publicação. E como eu sou da CPB, eu acho que é importante dizer isso, a CPB não tem essa autoridade de fazer compilações, de decidir que tipo de publicação, nem livro missionário. A gente sempre consulta o White State e são eles que autorizam esse tipo de publicação. E eticamente falando, por que eu falo eticamente falando? Porque juridicamente falando, é possível. Os livros em inglês dela já caíram em domínio público. Qualquer pessoa pode pegar um original em inglês dela, fazer a sua tradução, porque a tradução da CPB ainda pertence à CPB, então não pode pegar um livro publicado por nós, com a nossa tradução para o português, e republicar e sair por aí comercializando esses livros, né? Mas pode pegar alguma coisa em inglês, traduzir e publicar. Sim, pode-se fazer isso, legalmente. Mas você estará indo contra o que a própria profetisa orientou. Para ela, e eu entendo por quê, porque isso é segurança, né? Somente o White State pode organizar, recomendar publicações, e somente as nossas editoras oficiais. Na América do Sul temos 2, a CPB e a ACES, na Argentina, é que devem publicar esses livros. Isso garante o quê? Um cuidado maior. Nós temos uma equipe ali na CPB, eu participei dessa equipe por 3 anos. Hoje o pastor Vinícius, que pregou de manhã, é o coordenador dessa área. E eu posso lhes garantir, o trabalho é feito com muita dedicação, oração, responsabilidade. Eu me lembro que na época em que eu trabalhei nessa editoria, nós gastávamos às vezes uma tarde toda para traduzir uma página. Por quê? A gente conferia o original, obviamente, conferia como outros tradutores em outras línguas trabalharam, usávamos o dicionário Webster do tempo de Ellen White, não os atuais, porque queríamos entender como Ellen White, como ela entendia a palavra X, Y, no tempo dela. É um trabalho meticuloso, muito cuidadoso. Não é como você pegar o Google Tradutor, fazer uma tradução a toque de caixa e sair por aí comercializando, né? Então, eu estou falando de ética e de respeito a um testamento que foi deixado pela própria Ellen White. Obrigado. A gente já estourou o tempo, mas tem 2 perguntinhas que são essenciais para a gente encerrar e eu queria jogar para vocês. Vou fazer elas 2 juntas e aí a gente encerra. A primeira pergunta: Ellen White, ela é mais inspirada ou menos inspirada ou de igual inspiração aos profetas bíblicos? E se igual, por que ela é considerada uma luz menor? E a segunda pergunta imediata a essa é:
nós devemos esperar outro profeta em nossos dias? Há boatos que têm surgido profetas ou profetisas na América Central, e como devemos agir com isso? Qual a necessidade dos escritos inspirados na sua época? Ela diz que a interpretação da Bíblia foi por muitos caminhos. A interpretação da Bíblia começou a ganhar, tipo assim, inúmeras variantes. E era necessário um alinhamento nesse sentido. E foi para isso que foi chamada a irmã White nos últimos dias, para ajudar a igreja no entendimento mais adequado e apropriado do texto bíblico nos últimos dias da história. Por exemplo, nós lemos o capítulo 4 do livro de Gênesis, diz assim, as traduções gerais falam assim, tive um filho com o auxílio do Senhor. Se você pegar em vários idiomas, você vai ver assim. Mas quando você trabalha com o texto original, você tem um indicador de objeto direto, é um et. Seria como, tive um filho, o Senhor. Só que quando os tradutores pegam esse texto, eles ficam assim, não, mas como é que é possível Caim? Só que quando a gente pega o livro Desejado de Todas as Nações, na verdade não, eu acho que é o livro Patriarcas e Profetas, a irmã White fala que Eva já esperava o Messias no seu primeiro filho. Quando você pega essas pontes e chaves, você vê que a orientação profética deu uma luz melhor ao texto hebraico que muitos tradutores não conseguiram traduzir da maneira adequada. Tem no meu canal um vídeo em que o pastor Sérgio Monteiro conta uma história bem interessante de um rabino que se recusava a ler os livros de Ellen White. Um adventista queria emprestar para ele. Não quero, não me interesso por esses livros. Desejado, Grande Conflito. Aí o adventista sabiamente disse, mas tem um livro aqui que conta a história do seu povo, que é o livro Patriarcas e Profetas. Aí ele se interessou, ok, esse eu vou ler então. E leu, e ficou assim, abismado, por perceber, bom, ele perguntou para o adventista, essa Ellen White, ela sabe hebraico? Eu disse, creio que não. Ela conhece literatura rabínica? Creio que também não. Como é possível que ela tenha escrito coisas que estão somente no Talmud? Ela morreu em que ano? 1915. É impossível. O Talmud não estava traduzido ainda para o inglês. É impossível. E esse senhor aceitou depois ler os outros livros dela, O Desejado, Grande Conflito, e quanto me consta, ele até se converteu. Bem, quando se fala em grau de inspiração, autoridade, etc., é importante também deixar claro que nós não pensamos como os nossos amigos mormons. Para eles, e eu perguntei isso pessoalmente para um líder mormon, lá na sede de visitação deles, pertinho lá da fazenda de Hyra Edson, por sinal, no Monte Cumurá. Eu perguntei, para vocês mormons, o livro de Mormon, ele é inferior, igual ou superior à Bíblia? E ele me disse assim, eu estou reproduzindo o que eu ouvi da resposta daquele senhor. A Bíblia, ela foi útil para o seu tempo. O livro de Mormon é mais atual. Eu entendi a resposta, né? Para nós não é assim, a Bíblia ela sempre é atual, a Bíblia vai até o fim da história, né? E Ellen White para que serve? Veja, ela mesma dá a resposta, e alguns não entendem, uma luz menor para iluminar, ou para apontar, melhor dizendo, para a luz maior. Alguns críticos dizem, para que eu vou usar um fósforo se eu tenho o sol? O sol estava sendo negligenciado, as pessoas não estavam lá mais lendo a Bíblia, dando a atenção que ela precisa ter. E aí Ellen White se considerava uma luzinha, dizendo assim, olha para lá. Ela, numa de suas últimas pregações, talvez a última, levanta a Bíblia e diz, recomendo-vos este livro. Como pode uma falsa profetisa, se fosse, o diabo estava dando tiro no pé dele mesmo, né? Apontar o tempo todo para a Bíblia. Eu posso dizer a vocês que, quando eu me converti, antes de me converter, eu resisti. Não foi fácil eu aceitar que Ellen White tinha sido usada por Deus como uma profetisa nos últimos dias. Não foi fácil. Estudei, li, o máximo que eu podia fazer, o mínimo na verdade, né, era ler o que ela escreveu e comparar com a Bíblia. Que bênção foi isso, que bênção tem sido isso, né? A Bíblia é a minha regra de fé e prática suprema. Eu ministro estudos bíblicos com a minha esposa há 30 anos. Perguntem para os nossos alunos se eu uso Ellen White nesses estudos bíblicos. Todas as doutrinas adventistas derivam da Bíblia unicamente, mas Ellen White é uma bênção assim, é um presente de Deus para esta igreja. Quando a gente lê o que Ellen White escreveu, a gente mergulha mais fundo na própria palavra de Deus.
E eu gosto de usar aqui, se me permitem, eu quero mencionar um texto na Bíblia, 2 Crônicas 34. Se você quiser acompanhar comigo, eu tenho até um sermão com base nesse capítulo. É um sermão, sabe aqueles sermões que estão prontos na Bíblia? Esse é um deles. 2 Crônicas 34. Obviamente que eu não vou tratar de cada aspecto aqui. Eu vou resumir, né? Então aqui nós encontramos Josias, jovenzinho, fazendo um reavivamento espiritual na vida dele primeiro, buscando a Deus, e depois em Israel, em Judá, né? E aí ele elimina a idolatria. 10 anos depois ele continua firme nesse propósito. Ele percebe que o templo precisava de reparos, e então ele faz uma campanha. E as pessoas, é bonito de ver, elas começam a ofertar. Esse dinheiro é muito bem administrado, o texto mostra isso, e eles vão reformando o templo. A certa altura, o sacerdote Ilquias encontra no templo o livro da lei. Moisés, um texto de Moisés, um texto sagrado. Quando o texto é lido para o rei, ele rasga as vestes, símbolo de arrependimento, de humilhação. Nós estamos em pecado, precisamos alinhar nossa vida com a palavra. E além de fazer isso, esse é o ponto agora que eu quero mostrar para vocês, que eu acho bem interessante. Vivia nesta época uma profetisa chamada Hulda, uma mulher. No dom profético Deus não faz acepção de sexo. Deus usou homens e mulheres. As filhas de Filipe, por exemplo, Ana, e aqui Hulda vivia. O rei manda seus servos consultarem Hulda. Para quê? Já tinha Moisés? Porque é um presente. Nós temos uma profetisa viva entre nós, para que ela orientasse o processo de reavivamento e reforma, para ajudar a voltar para a Bíblia, para Moisés. Então neste capítulo eu vejo aquilo que a gente chama de profeta canônico e um profeta não canônico. Moisés é o canônico, porque ele escreveu partes da Bíblia. Natã não é canônico, nem João Batista, o maior, não é canônico, porque não escreveram textos que foram preservados no cânon das Escrituras. Então nós cremos que há autoridade, a Bíblia é suprema, o cânon é supremo, mas o grau de inspiração é o mesmo Espírito Santo. Mas por que nós vamos desconsiderar uma profetisa não canônica, que é o caso de Ellen White, que pode nos ajudar no processo de ir à luz maior, que é a palavra de Deus? Sejamos como Josias. Alguns talvez hoje fossem agir assim: rei, para que consultar Hulda? Nós já temos Moisés. São presentes que Deus nos deu. Não se esqueça, a própria Ellen White dizia: aqui está a nossa regra de fé e prática, mas não desprezem os profetas, não desprezem as profecias, porque com eles nosso caminho vai ser muito mais seguro, muito mais abençoado. A gente precisa encerrar. Obrigado. Que programação maravilhosa, né? Tanto conhecimento. Um adendo para a última pergunta, né? Ellen White escreveu que na concepção dela nós já teríamos testemunhos suficientes para chegar até o final da jornada. Então, em relação a uma nova profetisa, um novo profeta, segue os mesmos princípios e as mesmas metodologias para identificar um falso ou verdadeiro profeta. E a gente continua seguindo a direção de Deus, sabendo de que Ele tem preservado o seu povo na luz correta até o final. Obrigado aos amigos. Vou pedir o pastor Flávio para encerrar esse programa com uma oração. Vamos ficar em pé então. Querido Deus, que privilégio podermos estudar a Tua Palavra como amigos e irmãos. Uma semana nova está começando e eu quero te pedir que os Teus anjos poderosos continuem acompanhando cada pessoa que está aqui. Que nós entremos nessa semana com a certeza de que nós temos um amigo chamado Deus, que nos ama e nos ama até o fim. Abençoa o pastor Michelson Borges, o pastor Estêncio e todas as pessoas que participaram dessa programação maravilhosa, e que as pessoas que estão aqui saiam com a certeza de que existe um Deus que está acima de qualquer crise e que ama até o fim. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém.